Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer hoje o nosso 12º encontro da Carta aos Hebreus. Vamos refletir o capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 10. Ouçamos o texto, esse texto tirado da Bíblia, edição pastoral. Todo sumo sacerdote, escolhido entre os homens, é constituído para o bem dos homens nas coisas que se referem a Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Desse modo, ele é capaz de sentir justa compaixão por aqueles que ignoram e erram, porque também ele próprio está cercado de fraqueza. E por causa disso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados próprios, como pelos pecados do povo. Ninguém pode atribuir a si mesmo essa honra, se não for chamado por Deus, como foi a Arão. Da mesma forma, Cristo não atribuiu a si mesmo a glória de ser sumo sacerdote. Esta lhe foi conferida por aquele que lhe disse: Você é o meu filho, eu hoje o gerei. E noutra passagem da Escritura ele diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida na terra, Cristo fez orações e súplicas a Deus em alta voz e com lágrimas, ao Deus que o podia salvar da morte. E Deus o escutou, porque ele foi submisso a ele. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente através de seus sofrimentos. E depois de perfeito, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. De fato, ele foi proclamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Esse é o texto que nós vamos refletir. Este texto, Hebreus capítulo 5, versículo de 1 a 10, nós o tiramos da Bíblia da edição pastoral, a tradução da edição pastoral da Paulus. Capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote, escolhido entre os homens, é constituído para o bem dos homens nas coisas que se referem a Deus. O autor inicia afirmando a eleição e função do sumo sacerdote no Antigo Testamento. O sumo sacerdote é escolhido. Ele foi tirado do meio dos homens. É alguém que faz parte da humanidade para uma função e por isso ele vem constituído para esta função. Aqui se trata da autoridade que o reveste para a função. No Antigo Testamento, o sacerdócio comportava 3 aspectos. Depois vocês podem procurar na Bíblia. O sumo sacerdote é um homem da casa de Deus. Ele vem admitido a aproximar do Altíssimo. Basta a gente ler lá no livro do Êxodo, aí depois pode procurar, no capítulo 28, no versículo 43, ou no livro dos Números, no capítulo 18,
do versículo 1 a 7, que vai mostrar que o sumo sacerdote é um homem da casa de Deus. Mas também o sacerdote é aquele que consulta a Deus, transmite suas decisões e leis. Nós encontramos isso no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, capítulo 33, do versículo 8 ao versículo 10, e no livro do Levítico, nos capítulos, aí são os capítulos todos, capítulo 1, capítulo 4 e capítulo 9. Sendo o sacerdote um homem da casa de Deus, e aquele que consulta e transmite as decisões divinas e leis, o sumo sacerdote é também aquele que oferece sacrifícios. O sacerdote participava da glória e autoridade de Deus. O autor da carta aos Hebreus acrescenta uma realidade humana ao sacerdócio, que relaciona com os pecados dos homens. No culto de sacrifício, o sacerdote é solidário com os seres humanos perante Deus. O sacrifício oferecido, que está em relação ao pecado, mostra que o sacerdote é solidário com os seres humanos diante de Deus, porque ele também é pecador. Esta missão do sacerdócio, ele é escolhido. O sacerdote não se escolhe, nem atribui para si uma missão que não lhe pertence, né? Então nós percebemos, se ele é escolhido, alguém é autor desta eleição. Quem escolhe é Deus. Aquele que é escolhido, ele é constituído. E assim recebe uma função. E a finalidade disto tudo é para o bem dos homens, é um serviço. E tudo isto, né, se refere a Deus. Tudo isso que ele faz tem como fundamento Deus. É uma função constituída em favor dos homens às coisas de Deus. Sua função é oferecer dons e sacrifício pelos pecados. A função do sacerdote está entre a comunidade suplicante e Deus. É um serviço de intermediário entre Deus e os homens. Aqui se refere, então, a este sacerdócio do Antigo Testamento. Versículo 2. Capítulo 5, versículo 2. Desse modo, ele é capaz de sentir a justa compaixão por aqueles que ignoram e erram, porque também ele próprio está cercado de fraqueza. O sacerdócio do Antigo Testamento era oferecido por homens que participavam da natureza frágil e pecadora dos seres humanos. Ele é capaz de sentir justa compaixão por aqueles que ignoram e erram, referindo à origem e fragilidade do ser humano que exerce a função de sacerdote. Ele participa da miséria humana e se torna, nessa realidade humana, mediador da comunidade com Deus. Ao participar da miséria humana, faz com que o sacerdote, participando dessa natureza, compreenda e tolere as situações de pecado que são frutos da própria ignorância ou fraqueza humana. O pecado é romper com as obrigações da aliança, que une o povo a Deus. Versículo 5, capítulo 5, versículo 3. E por causa disso, ele deve oferecer sacrifícios, tanto pelos próprios pecados, como pelos pecados do povo. Como a função do sacerdote, ao exercer plenamente sua função ao ser humano,
faz com que ele também participe dessa natureza humana. Ele tem necessidade de oferecer sacrifício em favor de si e também pelo pecador. Capítulo 5, versículo 4. Ninguém pode atribuir a si mesmo essa honra se não foi chamado por Deus, como foi a Arão. O sacerdote tem que ter a humildade de reconhecer que sua missão não é um mérito pessoal. Ele não pode atribuir a si mesmo o que não é, porque aquilo que ele é através de um dom recebido, não é mérito. Ele não pode, então, atribuir a si mesmo uma coisa que não lhe pertence, foi dado como dom. O sacerdote depende de Deus. Quem quer atribuir a si mesmo a função sem que Deus o tenha eleito, se torna uma pessoa repudiada. Como nós vimos no livro dos Números, no capítulo 16, no capítulo 17, é um falso sacerdote. Exclui-se dessa eleição a arrogância humana, a prepotência humana, de atribuir a si o que não lhe pertence. É Deus que chama para esta missão, é vocação, como foi também o chamado de Arão. Nós podemos ver o livro do Êxodo, versículo 28. Então, Êxodo, versículo 28, Êxodo, capítulo 28, versículo 1. Voltemos ao texto dos Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Da mesma forma, Cristo não atribui a si mesmo a glória de ser sumo sacerdote. Essa lhe foi conferida por aquele que lhe disse, isto é, você é meu filho, e hoje te gerei. O Pai é aquele que confere ao Filho esta missão. Agora, o autor da carta faz uma comparação entre a eleição livre de Arão para o sacerdócio do Antigo Testamento e Cristo e seu sacerdócio. É pura eleição do Pai. A função de sumo sacerdote, Cristo Jesus, nosso sumo sacerdócio, Cristo Jesus, não atribui para si. É Deus quem confere a seu Filho esta função. E cita então a passagem do Salmo 2, no versículo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Pai confere ao Filho. Ao Filho, em sua natureza humana, vem conferido o sumo sacerdócio por eleição. Jesus não se autonomeia como sacerdote. Nenhuma passagem do Novo Testamento nós vemos Jesus atribuir a si mesmo ser ele o sumo sacerdote. Não. Essa dignidade sacerdotal, Jesus não atribui para si. A glória, a honra sacerdotal de Jesus, que veio coroado depois de um sofrimento mortal na cruz, é naquela realidade da cruz que Jesus se tornou sumo sacerdote. E a glorificação de Jesus ressuscitado coincide com sua investidura sacerdotal. É lá, na cruz, que Jesus Cristo une a humanidade que estava separada de Deus pelo pecado ao próprio Deus e participação da humanidade na divindade por meio de Cristo Jesus. Versículo 6. E noutra passagem da Escritura ele diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É o Salmo 110, no versículo 4. Sacerdote para sempre. Referência é a partir da ressurreição. Ali, Jesus se torna sumo sacerdote para sempre. Entra para a ordem
não do sacerdócio de Arão, mas do sacerdócio de Melquisedeque. Jesus não poderia ser sacerdote do Antigo Testamento, porque o sacerdócio do Antigo Testamento tinha que participar da tribo de Levi. Jesus não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. Então, ele não tem direito ao sumo sacerdócio segundo Arão. Mas o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem do rei Melquisedeque. Sacerdócio para todo sempre. Então, essa referência parte da ressurreição, né? Mas esta citação tem um caráter messiânico. Jesus veio proclamado sacerdote por eleição, independente da sua dignidade de filho ou Messias. Mas por esta eleição recebe a qualidade essencial do sacerdócio definitivo, na cruz e ressurreição. Em Jesus, ele recebe o sacerdócio único e irrepetível, que se coloca no sacerdócio misterioso de Melquisedeque, quando nós ainda vamos ver mais à frente. Melquisedeque era rei de Salém, era ao mesmo tempo sacerdote, era rei e sacerdote. Na comunidade Qumran dos essênios, havia uma separação entre o sumo sacerdócio da teocracia e o Cristo, que estava subordinado ao sumo sacerdote. Para nós cristãos, não, porque na carta aos Hebreus, Jesus Cristo é o Messias e, ao mesmo tempo, sumo sacerdócio, único e mesmo. Ele não é separado. Versículo 7. Durante a sua vida na terra, Cristo fez orações e súplicas a Deus, ao Pai, em alta voz e com lágrimas, ao Deus que o podia salvar da morte. E Deus o escutou, porque ele foi submisso. Agora o autor fala da realidade humana de Cristo, descendente de Davi, da estirpe de Davi. Jesus viveu sua vida terrena, embora nesta vida terrena se escondia a divindade. O Filho de Deus se fez carne e viveu uma vida terrena. É interessante notar que, primeiro, conhecer que Jesus, na sua realidade humana, as pessoas que estavam de fora não eram capazes de perceber que por detrás daquela humanidade se escondia a divindade. Já depois da cruz, na sua ascensão, quando Jesus não se faz mais visível no meio da comunidade, a sua presença se faz real através dos sacramentos. Os sacramentos partem da visibilidade da realidade de Jesus Cristo presente e vivo no meio de nós. Então, sua presença agora é uma presença sacramental, né? Vamos lá. Nesta vida terrena, como ser humano, ele fez orações e súplicas a Deus. A realidade humana de Jesus, que também nos ensinava a rezar. Ele é pedagogo desta oração. Várias vezes nós encontramos evangelhos falando que Jesus estava rezando sozinho. E Jesus sempre se afastava para estar em oração. Jesus também ensinou-nos a rezar em Lucas de um modo significativo, quando os discípulos chegaram: olha, Senhor, ensina-nos a rezar como João Batista ensinou seus discípulos. A intimidade com o Pai para discernir na caminhada terrena a vontade de Deus. Em alta voz e lágrimas. Referência também àquela oração de Jesus no horto: seja feita a tua vontade e não a minha. A angústia humana diante da missão a ser vivida até o fim, até a morte na cruz. A oração dirigida ao Pai
né, que o podia salvar da morte, mas que a vontade do Pai estava acima de tudo. A confiança no plano de Deus, a obediência de Jesus, até a morte e morte de cruz, como nos fala lá Filipenses capítulo 2, versículo 8. Versículo 8 da carta aos Hebreus. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente através de seus sofrimentos. Na sua humanidade, em seu sofrimento humano, ele que participou da nossa realidade humana, aprendeu a ser obediente por meio dos sofrimentos. É muito rica essa passagem da primeira carta de Pedro, do capítulo 2, do versículo 21 a 25. Ouçamos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21 a 25. De fato, para isso é que vocês foram chamados, pois Cristo também sofreu por vocês. A razão de todo o sofrimento tem em vista todos nós, deixando-lhes exemplo, ele é exemplo de vida para nós, para que sigam seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando insultado, não revidava, ao sofrer, não ameaçava. Antes depositava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre o madeiro levou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que nós, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a justiça. Através dos ferimentos dele é que vocês foram curados. Pois estavam desgarrados como ovelhas, mas agora retornaram ao seu pastor e guardião. Então ele nos dá o exemplo, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9, carta aos Hebreus. E depois de perfeito, a realidade de Jesus, que leva à perfeição a natureza humana, quando aquela natureza humana débil e frágil morre na cruz, ressuscita com um corpo incorruptível, fazendo com que a natureza humana se torne perfeita. E depois de perfeito, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. A palavra obedecer, audire, que escutam, que ouvem a Jesus. Esta perfeição de Jesus nós vemos até o momento em que ele é fiel até a morte e morte de cruz, conduzindo esta humanidade a uma perfeição, porque ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nele não encontramos pecado nenhum, mas também esta perfeição do homem resgatado em Cristo através da ressurreição, né? Essa disposição a Jesus, essa disposição onde nós somos chamados a estar atentos a esta fonte da salvação eterna, que próprio Pai nos deu, que é seu Filho Jesus, e somos chamados então a ouvi-lo, a obedecê-lo. Você pode encontrar lá essa expressão de ouvir Jesus, que no caso faz parte do aspecto da obediência, na transfiguração, quando o Pai diz: "Este é meu filho amado, escutai o que ele diz". Mas também Maria nos coloca à disposição de Jesus lá nas bodas de Caná: "Fazei o que ele vos disser". Ora, Jesus é fonte de salvação. Salvação é um ato divino. Só Deus pode salvar. Ser humano nenhum pode salvar. Jesus precisava ser Deus para conduzir a humanidade à perfeita obediência e assim salvar a humanidade pela redenção, pelo seu sangue derramado na cruz. Como Deus nos salva? Deus nos salva redimindo.
há uma distinção entre redenção e salvação. Deus salva, mas como ele nos salva? Por meio da redenção. A redenção está ligado aqui à realidade do sangue de Cristo, ao Redentor, ao Goel, o Deus vingador. Ora, esta realidade, quando você pega na primeira carta de Pedro, no capítulo 18, a versículo 21, você encontra lá a passagem que diz: fomos resgatados, não foi pelo preço da prata, não foi pelo preço do ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. É a realidade humana que chega ao extremo, à obediência, vencendo a desobediência e nos dando a vida. Então, este ato redentor do sangue derramado é o preço pago para a nossa salvação. Deus nos salva, então, por meio da redenção. Essa redenção nos faz participantes de uma salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Todos, sem exceção. Mas qual a condição para termos acesso a esta salvação eterna? Obedecer ao Filho, ouvir ao Filho. Ouvir o Filho e fazer o que ele disser. Versículo 10. De fato, verdadeiramente, ele foi proclamado por Deus, isto é, Deus aqui é o Pai, sumo sacerdote pela cruz e ressurreição, segundo a ordem do sacerdócio misterioso de Melquisedeque. Estamos inseridos neste mistério da graça, estamos inseridos graças ao amor daquele que nos amou, e por isso somos mais do que vencedores em Cristo. Então, diante disso, a carta aos Romanos vai mostrar que o sacerdócio do Antigo Testamento é diferente do sacerdócio do Novo Testamento. O sacerdócio do Antigo Testamento segue a tradição de Arão, a descendência de Arão, que eram eleitos para o serviço de Deus. Agora Jesus, o sacerdote do Novo Testamento, não é da descendência de Arão, é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio misterioso, nós vamos ver mais adiante que sacerdócio é esse. E diante disso, Jesus se torna sumo sacerdote na cruz, onde ele separa a inimizade que existia entre os seres humanos e Deus, vencendo por meio do seu corpo o pecado, que era a razão que nos separava de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção.